Depois que a gente coloca a farinha de trigo, a gente vai bater o mínimo possível. Por quê? Pega essa dica que é matadora, tá? Isso é muito importante na confeitaria. Na confeitaria, o mínimo que você puder bater a farinha é melhor, porque a farinha, quando você mexe, ela fabrica o glúten. E o glúten não é bom para confeitaria. Ela vai fazer com que seu bolo fique maçudo. Se você bater muito, você vai gerar muito glúten e aí você vai deixar o seu bolo maçudo, um bolo duro. Então, qual é o ideal? Bater o mínimo possível, tá? E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo com fermento. Eu utilizo assim aqui na minha confeitaria. A ideia, mas eu só posso fazer com farinha com fermento? Aqui na minha região não tem. Ou é muito mais caro. Enfim, não, gente. Você pode fazer com a sua farinha de trigo sem fermento. E aí, para essa receita, você vai acrescentar 1 colher de sopa de farinha de fermento em pó. Então, você vai lembrando, 2 xícaras de farinha de trigo com fermento ou 2 xícaras de farinha de trigo mais 1 colher de fermento em pó, tá? E você não pode se esquecer de fazer o teste do fermento antes. O teste do fermento é assim, você coloca um potinho, um copo, qualquer coisa, com água, pega um pouquinho do fermento, vai jogar lá e você vai ver. Se ele ferver, se ele ficar fervilhando, é porque tá bom. Se ele não acontecer nada, é porque o fermento não está bom. Então, esse fermento não vai agir na sua receita, consequentemente, o seu bolo não vai crescer. Então, não esquece de fazer isso. Por isso, eu prefiro comprar já a farinha com o fermento, porque eu acho que facilita demais, tá? Então, olha só, essa parte aqui é importantíssima. Você tem a sua receita super líquida e você agora vai colocar a farinha. Depois que você colocar a farinha, você vai mexer pouco, você só vai mexer o suficiente para misturar essa farinha, incorporar essa farinha na receita. Você até pode bater um pouco aqui na batedeira, tá? Vou colocar aqui um pouquinho. Você pode colocar um pouco, mas você não vai bater muito tempo. É só isso, ó. Misturou, parou. Tem gente que fala, eu nunca consegui fazer um bolo fofo. Aí você começa a perguntar, você faz isso, você faz aquilo, você bota os ovos todos juntos, você bate primeiro a clara. Aí você chega na informação de que a pessoa, eu deixo bater bastante a farinha. Aí pronto, tá resolvido. Eu percebi claramente que foi nesse momento que a pessoa errou.